Eu não esqueço quando eu tive um aborto depois do Guilherme, que foi seria o terceiro filho. E assim, imagina, 2 filhos trabalhando. Nessa época eu dava plantão no SAMU, uma loucura. Aí, claro que você não come direito. Quando eu engravidei, que eu fui perder o bebê, eu estava com 8 de hemoglobina. Nossa. Aí você já me falou Anêmica. tudo. Imagina o cortisol no talo, psoríase. Porque a osteoporose, gente, o que é difícil é porque a osteoporose é doença silenciosa, né? A osteoporose, quando ela dá um sintoma, que geralmente é a fratura, já é porque já está grave. Quando a gente pensa na hipersuplementação, né? Hoje a gente vê um apelo nas mídias da hipersuplementação de várias coisas. E a paciente, muitas vezes, ela quer um resultado rápido, né? Ela vai para o consultório e fala, eu preciso suplementar, tomar alguma coisa, como se fosse um remédio mágico. Eu já atendi paciente no consultório que ingeria 30 ovos por dia. Que isso? Já atendi paciente no consultório que comia frango com batata doce no café da manhã, frango com batata doce no meio da manhã. Frango com batata doce no almoço também. Quais os desafios e impactos que a idade impõe sobre a nutrição e a saúde física do corpo? Tanto para jovens quanto para aqueles de mais idade. Estamos aqui hoje com a nossa querida nutricionista, que também é educadora física e atleta de corrida, Débora Romualdo. Seja então muito bem-vinda, Débora. Gente, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nossa, Débora, é um prazer ter você aqui, ter aceitado, né, esse nosso convite. Débora é a nossa nutricionista, né? É minha nutricionista pessoal, da família inteira, da Clínica Cavalieri. Então, assim, é uma honra te receber aqui também. Muito chique, gente. Obrigada. Estou muito feliz em mais uma conversa que a gente vai ter de um assunto tão interessante. Muito bom. Débora, eu quero então abrir com um assunto que eu acho que interessa a jovens e idosos, porque é algo que a gente já precisa começar a pensar enquanto novos, que é a saúde óssea. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, porque a saúde óssea, ela vai muito além de ingerir cálcio, não é isso? Excelente frase, Mônica. Adoro essa frase, sabe, gente? Saúde óssea realmente é muito além do cálcio. Quando a gente pensa na saúde óssea, a gente vai pensar lá atrás, primeiro lá na adolescência, quando a mulher, a menina, né, ela está formando aquele estirão do crescimento, formando aquela massa óssea que muitas vezes ela vai carregar, né, pro resto da vida. Eu costumo brincar com os meus pacientes que essa idade, a adolescência, da juventude, é como se fosse a nossa previdência privada da massa óssea que a gente vai ter pro resto da vida. Perfeito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala de saúde óssea é começar a enxergar que essa saúde começa lá atrás e não só começar a olhar para isso, envelheci, está na menopausa, agora eu vou preocupar com a minha massa óssea. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho importante. Um segundo ponto, Mônica, da sua pergunta, realmente o cálcio é um nutriente muito importante para o osso, mas não é só ele. Isso é muito importante. Quando a gente fala de massa óssea, a gente tem a matriz orgânica e inorgânica, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também na ingestão de proteínas, né? Então, no caso, por exemplo, aqui o colágeno. A gente tem que pensar, por exemplo, na ingestão do cálcio. Com certeza, ele é super importante, mas se não tiver a vitamina K2, por exemplo, que faz aquela fixação do cálcio no osso, também não vai adiantar. Então, a gente tem que pensar nesses nutrientes integrados. Então, osso também é magnésio, osso também é silício, osso também é vitamina D, né, que a gente tanto discute, tanto ouve falar, né? Então, assim, quando a gente pensa na nutrição para a saúde óssea, a gente tem que pensar integrado. Um terceiro ponto também é o seguinte, então beleza, já aprendi esses 2 pontos aqui, então agora vamos comer, né? Então a gente tem as fontes alimentares de cálcio, a gente sabe que o leite tem, os derivados, né? O queijo, o gergelim, as amêndoas, tem vários alimentos que têm cálcio. Mas é pensar na integração da alimentação. A alimentação saudável é variedade. Né? Então, assim, a gente tem o leite, né, que tem muito cálcio, mas a gente só absorve 32%. Mas vocês sabiam, por exemplo, que se eu ingerir, por exemplo, um brócolis, eu absorvo 61% do cálcio do brócolis? Olha. Se eu penso, por exemplo, na couve, eu absorvo 49,2% do cálcio da couve. Se eu pensar, por exemplo, no espinafre, o espinafre tem muito oxalato, eu só absorvo 5% do cálcio do espinafre. Então, assim, não estou querendo falar que vocês não comerem espinafre, né, gente? O papai é forte, a gente também é, por causa do plano ferro. Né? Mas não, a ideia não é essa. A ideia aqui é mostrar para vocês que a integração, a nutrição é integração. Né? Então, eu só gosto de cenoura, eu vou viver só com a cenoura pro resto da vida. Não é isso. Então, essa integração ela é muito importante. E isso não é diferente quando a gente fala da saúde óssea. A saúde óssea, ela engloba, né, a nutrição, o exercício físico, a parte hormonal. E a nutrição engloba, além do cálcio, todos os outros micronutrientes e macronutrientes que a gente falou aqui agora. Então, seria isso. Perfeito, Débora. Uma aula que você já deu aqui para nós, que eu tenho certeza que já vai modificar a forma como a gente vê isso. Que bom, que bom. E você falando de integridade, né, como é importante
importante a gente integrar as especialidades que cuidam da saúde, né? Sim, muito importante. Porque nós, como médicos, a gente sabe da importância da nutrição, da importância desses nutrientes, mas é muito importante quando a gente pede uma paciente para ir ao nutricionista, ela entender que algumas coisas fogem da alçada do médico e a gente não vai cuidar da saúde de forma integral. A gente muitas vezes precisa de outros profissionais e da gente incentivar o paciente a valorizar esses profissionais que são extremamente importantes e completam o tratamento assim de forma incrível, né? E mesma coisa a gente também como nutricionista. Tem muita coisa que chega ali no consultório e fala assim, olha, sem um diagnóstico médico eu não consigo te ajudar. Quero te ajudar, mas eu preciso realmente que a gente trabalhe integrado. Isso é para todas as áreas, né, gente? O sucesso e a saúde do nosso paciente depende muito disso. Sim, você vê que recentemente a gente até teve, né, Mônica, uma paciente que chegou lá para mim, saudável, assim, até independente, tem 60 e poucos anos, né? E ela gastando uma fortuna com 1000 suplementos e tal. E quando a gente foi olhar, uma osteoporose gravíssima. E aí a gente foi realmente ver, né? totalmente ao longo desse tempo todo, era só ter ido no nutricionista que iria ver essa deficiência, porque ela, em toda a suplementação que ela não tinha nada voltado para essa questão da suplementação óssea especificamente. O tratamento mesmo, o olhar, né? O olhar, sabe? Então a gente tem que confiar, tem que entender que hoje a gente está envelhecendo, vivendo muito, e aí é isso, para poder você envelhecer bem, com autonomia e tudo mais, a gente vai precisar de fazer essas checagens. Aí você falou uma coisa que eu fiquei até preocupada, olha para você ver. Primeiro uma curiosidade de quando está indicado essa suplementação, por exemplo, para osteopenia, né? Quando iniciar, por exemplo, essa reposição do cálcio. Porque eu sempre fiz atividade física, sempre tive, teoricamente, uma vida saudável, alimento também, né, bem, e eu fiquei super chocada quando eu fui fazer minha densitometria, né? Você também já viu o exame, e eu já tenho uma osteopenia. Eu falava, poxa, como assim? Então, esse banco lá atrás, onde foi que minha família falhou, que eu tô chegando aqui agora sem cálcio, e eu quero viver mais, muito tempo ainda. E aí? Ô Lu, o primeiro ponto que eu acho importante pensar aí retomando assim aquela ideia que a gente começou falando, quando a gente pensa em nutrição, além de comer bem, a gente tem que absorver. Então assim, eu não sei como foi lá no seu passado mesmo, né, adolescência, na sua juventude, porque eu vou te dar um exemplo assim bem do dia a dia, tá? Por exemplo, biscoito, água e sal. Beleza, vou comer um biscoito água e sal com um pedacinho de queijo aqui que tem cálcio, vou tomar um copo de leite aqui com café. A gente tem estudo que mostra que o café compromete a absorção do cálcio do leite. Eu não sei te falar exatamente quantos por cento isso compromete, porque até os próprios estudos são confusos na hora de falar essa proporção, porque os trabalhos são in vitro, né, um outro contexto, né? E, por exemplo, biscoito água e sal, né, o sódio, ele também compete com o próprio cálcio. Muito além de pensar em ingerir também o cálcio, eu também preciso de pensar em absorver aquele nutriente. É ingerir, absorver e chegar a um tecido que eu preciso. Ou seja, tem que ter a vitamina K2 para fixar o cálcio. Então, assim, é bem mais amplo, né? Sabe? Então, assim, e um outro ponto também que é importante, você sempre praticou exercício físico. Isso é muito legal. Poderia estar pior, né? Poderia estar pior. Mas aí, aproveitando nessa isso... fase, só para complementar, porque na menopausa a gente tem uma alteração hormonal que é a falta, né, a deficiência do estradiol, que é o principal hormônio que falta na menopausa, e a ausência dele tem uma expressão no osso, porque sem o estradiol a gente aumenta a reabsorção, ou seja, o gasto ósseo, e diminui a formação de novo osso. Então, o próprio contexto da idade também favorece, mesmo com... Por isso que é tão importante a bagagem, porque lá na frente, todos nós vamos ter... Precisar, né? Vai precisar da bagagem. Mas aí, assim, existe, então, uma idade mínima para a gente pensar nessa suplementação do cálcio, já pensando em prevenir? Porque, tipo assim, hoje tudo bem, né? Antigamente não se fazia também tanto densitometria, então hoje a gente diagnostica mais, melhor, porque aí você consegue prevenir essas fraturas espontâneas, né, do idoso e tudo mais, a gente consegue tratar. Mas eu penso assim, na população de uma forma geral, né, como que é feita essa abordagem? Tem indicação? Isso é uma pergunta interessante. Primeira coisa, Lu, que a gente tem que fazer é avaliar a quantidade de cálcio que a pessoa come, porque o cálcio é um nutriente muito importante, não só para o osso, para várias funções do nosso organismo. Entretanto, a suplementação, por exemplo, de mais do que 1.200 miligramas de cálcio por dia, por exemplo, está associado com doença cardiovascular. Sim. Então, assim, também tem esse lado.
Sim. Então, assim, eu acho que o mais correto é individualizar. Como? Vamos calcular, vamos ver quanto que aquela pessoa ingere, vamos personalizar e ver. Aquela pessoa não ingere a quantidade de cálcio que precisa? Poxa, então ali, talvez eu precise suplementar. Quanto suplementar? Será que eu preciso suplementar 2.000 miligramas de cálcio? Né? Então, assim, vamos avaliar quanto que ela realmente precisa e vamos personalizar. É difícil falar se existe uma idade mínima para quem? É para um atleta? É para um paciente pós-bariátrica? Né? É para quem? Então, o ideal mesmo é que a gente consiga personalizar as condutas, que aí a gente consegue. Eu queria até completar, Débora, e aí a gente tem que lembrar quando a gente pensa em suplementar, né? Você mesmo já falou, a gente vai suplementar se está faltando na dieta. Em relação ao cálcio, a suplementação em si, ela pode trazer algumas dificuldades, por exemplo, no caso do idoso, né? Que tem mais comorbidades, polifarmácia. O cálcio, por exemplo, na suplementação, ele interage com um hormônio tireoidiano. Excelente. Então, às vezes a pessoa está ali, tem que fazer o tratamento da tireoide, se ela está tomando cálcio, ela vai ter que usar aquele em outro horário. O cálcio, se ele for citrato, ele pode dar constipação quando ele é suplementado. Sim. Então, antes da gente pensar em suplementar, a gente tem que pensar em obter dos alimentos. O cálcio, eu acho que isso é chave, né? Acho que o cálcio precisa vir junto com vitamina D também, se a gente vai suplementar. E outra coisa que eu queria colocar em relação ao que você falou, até da sua osteopenia, né? Claro, porque a osteoporose, gente, o que é difícil é porque a osteoporose é doença silenciosa, né? A osteoporose, quando ela dá o sintoma, que geralmente é a fratura, já é porque já está grave. Então, a osteoporose a gente faz realmente o rastreio quando necessário. E quando tem osteopenia, quando você pergunta assim, vou ter que suplementar, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é o Frax. Não é isso? Então, o Frax é uma ferramenta... Uma calculadora, é uma calculadora, né? Validada mundialmente, onde a gente joga ali os dados da paciente. Então, uma coisa também para você pensar, nossa, por que eu tenho isso? Então... Existem algumas pessoas que têm alguns fatores de risco para ter uma perda de massa óssea. Então, certos medicamentos que a pessoa usa, por exemplo, corticoide, né? Algumas medicações e algumas doenças autoimunes. O cigarro, gente, nossa, acaba com a massa óssea. O álcool, pessoas que têm uma história familiar já de fraturas, elas têm aí essa tendência genética já a ter mais alterações. Então, assim, é uma série de fatores que levam a esse prejuízo da massa óssea, muito bem colocado, como a Débora falou, né, relacionado a toda a absorção, ingestão dos macro e micronutrientes, o estilo de vida, né, e a gente vai ter que levar isso tudo em conta se a gente for pensar em como tratar, como prevenir, tanto a osteopenia quanto a osteoporose. E a gente tomar o cuidado também quando a gente pensa na hipersuplementação, né? Hoje a gente vê um apelo nas mídias da hipersuplementação de várias coisas. E a paciente, muitas vezes, ela quer um resultado rápido, né? Ela enxerga nesse modelo de tratamento talvez a melhor assistência. A esperança, às vezes, Às vezes ela vai para o consultório e fala, eu preciso suplementar, tomar alguma coisa, como se fosse um remédio mágico. E a gente também tem que saber ponderar isso, porque também tem consequências negativas, né? Sim, a suplementação, assim, gostei muito desse ponto que a Laís falou. Já dizia a gente lá atrás, Hipócrates, né? Use a comida como seu remédio, né? Assim, que a gente sempre brinca. Então, assim, claro que sim, né? A gente sabe, né, que isso é só de maneira geral, né? Mas, assim, esse ponto é muito importante porque até para nós nutricionistas, né, a principal ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. E, às vezes, né, esquece um pouco disso, né? O suplemento, ele vem para suplementar quando necessário, mas a base tem que estar boa. Eu costumo falar que é igualzinho um bolo. Você vai comer um bolo, né? A cobertura pode ser a coisa mais linda, maravilhosa e tal, mas se o recheio for ruim, não adianta. Então você vai lá, suplementa isso, aquilo, mas comer que é bom direito? Exatamente. Nada. E um outro ponto também importante, Lu, ainda em relação ao seu caso, e aí até fazendo chamando a atenção um pouco dos atletas que estão assistindo a gente aqui, praticar exercício físico é muito legal para massa óssea. A gente tem muito estudo mostrando isso. Eu trabalhei um pouco com isso no meu mestrado e assim, a gente teve resultados muito legais. Só que quando a gente está falando de muita atividade física, né, e para quem é atleta, amador, assim, corredor ou até outras modalidades, isso tem que estar ajustado. O tanto que você gasta tem que estar ajustado para o tanto que você ingere. A gente tem uma síndrome, né, que é bem comum nas atletas, principalmente nas mulheres, embora a gente também tenha relatos disso em homens, que é a chamada baixa disponibilidade de energia, que antigamente a gente chamava de tríade da mulher atleta. E isso, o que acontece? Quando a pessoa gasta muita caloria e ingere pouco em relação a isso por si só é um estresse para o corpo e aumenta o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, aumenta, por exemplo, a produção de cortisol. Então, você compromete a questão óssea. Eu já tive, Lu, pacientes de consultório de menos de 30 anos, né, fazendo acompanhamento já com uma médica especializada nessa parte óssea por
por ter já um quadro de osteopenia e atleta. Nossa, você me Isso falou cada pode coisa. acontecer. Gente, né? você me falar a gente nem sempre o fato de ser médico nos blinda disso tudo. É igual muita gente fala, a gente está aqui, a gente é exemplo acima da média de preocupação com saúde, nos outros quadros, com as outras pessoas, a gente já conversou sobre isso, e eu sempre tive esse cuidado. Olha só, teoricamente eu sou uma pessoa vista até como exemplo de me cuidar, de estar bem e tal. E eu olhando lá para trás, olha para você ver que loucura, eu a vida inteira fiz isso. Eu sempre abusei do meu corpo, se eu for parar para pensar. É porque eu devo ter uma resistência boa, porque eu não esqueço quando eu tive um aborto depois do Guilherme, que foi seria o terceiro filho, e assim, imagina, 2 filhos trabalhando, nessa época eu dava plantão no SAMU, uma loucura. Aí, claro que você não come direito. Quando eu engravidei, que eu fui perder o bebê, eu estava com 8 de hemoglobina. Nossa. Aí você já me falou tudo. Imagina o cortisol no talo, psoríase, o tanto que durante esse tempo todo, que era na fase de eu ainda manter um banco, quanto eu expoliei meu organismo. E por ser extremamente silencioso, porque a gente às vezes também... E é isso, e aí fazia exercício porque eu achava, não, mesmo cansada eu vou fazer. Olha para você ver que ignorância, né? Mas é o tanto que a gente também tem que ter esse cuidado, o equilíbrio, né? Ô, Débora, eu quero aproveitar então já o gancho que nós estamos falando aí dessas perdas, né? E uma coisa que muitas vezes vai estar atrelada à saúde óssea, que é a saúde muscular mesmo, né? Nossa, importantíssimo. A gente sabe que a às nossa vezes... outra previdência privada, gente. nossa Tem que ter outra duas. previdência, às vezes Difícil a escolher a sarcopenia, a perda de massa, a perda de força, vai diminuir a tensão sobre o osso e acaba comprometendo também a saúde óssea. Sim. Fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão da saúde muscular, principalmente levando em conta o processo de envelhecimento e esse pavor que a gente tem, que é da perda de força e massa, que seria a sarcopenia. A gente sabe, assim, né, que a tendência, a gente tem alguns estudos, né, que investigaram isso, que mostraram o seguinte, que após 60 anos a gente tem uma tendência de ter uma perda aí de 0,5 a 1% da massa muscular, né, por ano e também de quase 3% da força. Então, assim, a hora que a gente olha para isso e fala assim, opa, o que eu posso fazer para prevenir, para não estar nessa estatística? Né, esse 1% ao ano, gente, é muito, né? É muito, depois de 60 anos, é muito, mas é um dado científico, tá? Então, assim, um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar, mais uma vez, vamos cuidar dessa massa muscular lá atrás, né? Então, vamos ser ativos desde jovem, né? Não vamos deixar para preocupar com isso só depois, lá dos 50 anos, né? E no caso de nós, mulheres, um ponto que é importante também é que, né, vocês têm filhos, né? A Mônica tem filhos, a Lu também tem filhos. Então, assim, quando a gente pensa na gravidez, a demanda é maior. Quando a gente pensa, por exemplo, na amamentação, a demanda é maior. Então, assim, junta tudo isso e se você não cuida dessa massa muscular, dessa massa óssea lá na frente, é mais um fator que tem para tirar um pouco disso. E quando a gente pensa na nutrição para a massa muscular e para poder prevenir um pouco dessa sarcopenia, né? O que a gente tem em relação a estudo científico? Primeiro ponto, temos que ajustar primeiro a alimentação, gente. E aí, meu Deus, massa muscular, já comprei meu whey. O whey é ótimo, nada contra o whey. O whey é uma... Às vezes é uma boa alternativa. É uma boa alternativa, é prático, né, gente? Imagina, uma médica que trabalha, não faz plantão, vou mandar ela parar a cirurgia. Peraí que eu vou comer um frango aqui. Não tem condições. Então, tem whey. Não tem como. Então, assim, o whey, ele é prático, né? Ele é uma excelente estratégia, né, e ferramenta para nós. Só que a gente tem que lembrar que o alimento também é importante. Então, a gente tem estudo, por exemplo, que compara a hipertrofia muscular ao longo de 8 semanas, utilizando o whey protein predominantemente no pós-treino, ou, por exemplo, um frango, ou, por exemplo, uma carne, ou, por exemplo, um ovo. Os resultados são iguais. E digo mais, tem um artigo bem recente que ele chama, o título dele, ele fala Food First, né? Tipo, seria comida primeiro para depois pensar no suplemento. E esse artigo ele fala o seguinte, ele discute que quando você pensa na matriz alimentar, por exemplo, o ovo, já que me veio ele aqui na cabeça. Além de ter a proteína, né, que é de alto valor biológico, né, então a proteína que é interessante para essa parte da massa muscular, para evitar a sarcopenia, o ovo também tem colina, o ovo também tem vários micronutrientes. Então, assim, olha o tanto de benefícios que você está tendo ali. E aí tem alguns estudos que falam o seguinte, que essa matriz alimentar completa, ela interage também para auxiliar no processo de hipertrofia muscular. Então, assim, eu sempre né, falo isso quando eu estou discutindo com os pacientes, e quando a gente pensa numa alimentação para hipertrofia muscular, também é comer saudável. Né? Porque às vezes você pensa que a hipertrofia prevenir sarcopenia, então é ovo o dia inteiro. Melhor viver do ovo. Eu já atendi paciente gente, no consultório que ingeria 30 ovos por dia. Que isso? Já atendi paciente no consultório que comia frango com batata doce no café da manhã, frango com batata doce no meio da manhã. Frango com batata doce no almoço também. Tem isso que eu te encaminhei, Débora, que ele comia 5 ovos à noite. Lembro. Então, assim, tem vários casos. E não balanceava ao longo do dia e achava que era aquilo. Ótimo. Esses dias mesmo também eu atendi lá na clínica um atleta de tênis que ele ingeria só proteína, porque ele sabia que ele precisava de proteína, mas também aí só proteína. Gente, que loucura, deu quase 6 gramas por quilo de peso de proteína, que é um valor assim
né? Totalmente fora da recomendação. Então, assim, pensar em proteína. Whey protein, gente, é bom, pode ser uma estratégia super legal. Mas a gente também consegue, por exemplo, 60 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. A recomendação não são de 20 a até 40 gramas de proteína por refeição no pós-treino, né? Então, por que... Né, só pode ser o whey, pode ser o frango também. Nada contra o whey, mas assim, pensar também comida, nessa questão da matriz alimentar. Porque aí você também tem outras fontes, outros benefícios, outros nutrientes, né, que também podem ser importantes. Sim. E também, gente, uma coisa que se fala pouco dos micronutrientes associados e também dos compostos bioativos. Então, por exemplo, quando eu penso numa nutrição para otimizar a hipertrofia muscular, pensar que comer, por exemplo, um tomate, negócio, né, do nosso dia a dia, pode acelerar até a recuperação muscular pós-exercício. Então, assim, pensar na nutrição de um jeito amplo. E aí, pensar na sarcopenia e no envelhecimento é associar isso. É proteína, é caloria, é carboidrato, são micronutrientes, sim, e os compostos bioativos, né, que também atuam de maneira integrada para acelerar essa recuperação muscular. Débora, então aqui agora no programa a gente tem também um quadro que é o Tô na Fase. Que ótimo! Como nós somos 3 mulheres em 3 gerações diferentes, a gente acaba abordando qual que é o problema hoje aqui em relação à alimentação que incomoda cada uma de nós, né? Vou começar por mim então. Eu tô na fase que é impressionante. Eu acho que eu respiro e engordo. Juro. Então, assim, é claro que além de ver hoje uma distribuição, tipo assim, eu sou uma pessoa que todo mundo acha, tem a barriga legal, é genética também. Então, eu não engordo muito aqui. Sempre engordei mais em coxa. E hoje... é difícil. Eu já estou vendo começar a ter uma dificuldade de mobilizar essa gordurinha. Então, ou seja, um pouco a mais que eu saio da dieta e tal, eu já estou tendo realmente esse ganho. E aí eu queria te perguntar isso, ou seja, mesmo sendo médica e sabendo um pouco desses impactos aí da menopausa, mas você vê, essa é uma queixa frequente para você em relação às pessoas que estão na minha idade, de realmente ter esse ganho de peso com mais facilidade? Gente, essa queixa, ela é, assim, constante, né? Ela é muito frequente. O que a gente tem sobre isso? Bom, o primeiro ponto que eu acho importante falar aqui é que, realmente, a gente tem várias discussões sobre a questão da taxa metabólica basal. Tem até um artigo recente que ele questionou, ele colocou lá que de 30 para 40 anos a gente não tem queda da taxa metabólica basal, que isso começa a acontecer de um jeito mais relevante do ponto de vista científico depois dos 60. Mas tem um outro ponto, além do metabolismo, gente, do tanto de calorias que vocês gastam, que é a eficiência para gastar isso. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vamos imaginar que a Lu, o metabolismo dela é de 1.300 calorias por dia. Estou inventando aqui. Só que dessas 1.300, ela utiliza mais carboidrato do que gordura como fonte energética para essas 1.300, entende? Uhum. Então, a eficiência, a gente chama isso de flexibilidade metabólica, para utilizar essas fontes de energia também importa. Né? Então, isso é um primeiro ponto. E a gente sabe que com o envelhecimento, a gente tem um shift, isso muda. Sério? E aí, com o envelhecimento, a gente vai tendendo a ter menos flexibilidade metabólica. Então, você vai começando a perder um pouco dessa capacidade, de reduzir a capacidade de oxidação de gordura. A gente tem vários estudos mostrando isso. Eu li um, inclusive, recente, mostrando que a mulher ativa, quando entra na menopausa, ela tem, tipo, um bloco desse efeito. Isso é maravilhoso, né, gente? Que isso? Então, assim, isso é muito legal. Então, 2 primeiros pontos importantes. E terceiro, vamos lembrar dos principais pontos do emagrecimento. Primeiro, gente, quantidade de calorias ingeridas. Isso é um ponto importante. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, gente, mas eu não como nada, como é que eu engordo? Aí, adoro quando o paciente fala isso. Nossa! Mas então, beleza, vamos lá. Só fazer uma anamnese alimentar. Vamos fazer uma anamnese. O que você comeu no último final de semana? Aí a gente vai lá e levanta, a gente vê, sei lá, comi um hambúrguer X, 1.000 calorias, tomei um sorvete Y, mais 700 calorias, não sei o que. Se você pensar que 1 quilo de gordura equivale a 7.700, ou seja, você tem que gastar 7.700 calorias para você perder 1 quilo de gordura. E como é difícil, né? Como é difícil, Nossa, né? Então, assim, você gasta, sei lá, você vai fazer 1 hora de exercício físico ali, uma corrida, por exemplo, a 10 km por hora, dependendo do peso da pessoa, dá mais ou menos umas 600 calorias. Então, Nossa, assim, mesmo assim, mesmo né? é pouco, para queimar 600, 7.700, você tem que repetir isso muitas vezes. Então, primeiro é entender. E outra coisa, cada caloria importa. A gente tem uma tendência de acumular energia na forma de gordura, porque gordura é sobrevivência. Né? Então, assim, hoje na segunda-feira foi só um brigadeiro. Na terça-feira, só um pão de queijo. Na quarta-feira, foi só macarrão na hora do almoço. E na quinta-feira, foi só batatinha frita. Só que quando você soma tudo isso e soma com o final de semana, você vê por que a pessoa não está emagrecendo. Então, a quantidade importa, a qualidade do que você escolhe importa. O horário das refeições, a gente tem estudo mostrando que realmente, se você ingerir a mesma refeição
à noite ou ingerir durante o dia, aquela mesma caloria ali, ela se comporta no corpo de um jeito diferente à noite. Tem estudo mostrando então, isso é verdade. O certo isso é não comer muito tarde. O certo esse estudo, por exemplo, ele dava a mesma quantidade calórica para mulheres na menopausa, coincidentemente, que a gente está conversando aqui, mas elas tinham sobrepeso. E ele viu o seguinte, todos os 2 grupos faziam a restrição de calorias para o emagrecimento, mas aquela que gerava mais calorias à noite, ela tinha menor resposta de emagrecimento, por aumento de grelina e outros mecanismos também. Mas eu considero a minha fase também, Débora, bastante desafiadora. O meu tô na fase é porque eu tenho 3 filhos adolescentes, né? Tenho uma rotina corrida. Então, olha, eu faço isso aqui para dar conta da minha rotina alimentar, não só em termos de planejamento, mas de lidar, porque por mais que eu tente trazer para dentro de casa os hábitos saudáveis, né, assim, evito realmente, principalmente durante a semana, na minha casa, evito tudo aquilo que a gente sabe que não faz bem, mas com filhos adolescentes é difícil, né? Então, às vezes é aquela vontade de, no meio da semana, ter uma guloseima extra que aparece, eles pedem, eu compro para eles, mas eu chego, né, cansada, nossa, acho que hoje eu estou merecendo, né? Então, às vezes, a gente cai nessa cilada pelo fato de ter mais contato com certos alimentos que são aí de um paladar mais infantil e que a gente ainda fica aí, né, algumas coisas. Então, eu considero que o meu desafio é conseguir manter uma rotina alimentar dentro da minha rotina mais apertada de tempo para organizar bem isso e com filhos adolescentes. Primeiro ponto, né, seria você trabalhar com os seus filhos a parte da educação nutricional. Eu sei que é difícil, adolescente nem sempre, né, eles estão assim, eles não estão nessa fase, isso, digamos assim, de ter que, né, mas eu acho que é um primeiro ponto que é muito importante. Agora, a fase do merecimento, essa questão do merecimento é muitas vezes assim, trabalhar, e aí muito legal a gente ter um psicólogo, né, que trabalha com essa questão do alimento junto, né, a gente tem vários profissionais que trabalham com isso hoje, que é aquela coisa assim, mas o merecer é só a comida? Né? Você também merece uma viagem, né? Você também merece, sei lá, ir lá ver o pôr do sol. Mas é o descanso, uma música, né? Tem tanta coisa legal. Sono, né? Mas o alimento, ele te dá um prazer imediato, né? Essa é a questão. E aí, nesse ponto, em termos de estratégia nutricional que a gente tem para fazer, é escolher alimentos que, primeiro, que tem uma densidade calórica pequena. O que é isso? São alimentos que tem pouca caloria por grama de alimento, ou seja, eu posso chegar aqui e comer, sei lá, um tantão de tomatinho com um azeitinho aqui e um pouquinho de uns temperinhos. Por exemplo, esse você pode comer muito, dificilmente vai engordar e comer tomate demais. Então, assim, não é tão comum. Então, nessas horas, já que você precisa, às vezes, de muito volume, está ansioso, escolhe alimentos com baixa densidade calórica. E não assim, vou escolher aqui uma bacia de castanha. Mas, por exemplo, eu comecei a fazer uma coisa porque na menopausa, no estresse do climatério, estava acontecendo realmente isso. E aí eu comecei a comprar uva passa, sabe? Damasco. Mas eu também não sei quantas calorias que tem numa mão de uva passa. Eu também costumo usar uva passa, cranberry, mas eu fico meio na dúvida. Mas também assim, tem a questão da quantidade. A quantidade é uma coisa muito importante. Já voltando lá naquela pergunta mas que a gente falou. Mas é uma estratégia? É uma estratégia, claro. Mas a gente tem que realmente calcular essa quantidade. Porque escolher alimentos com densidade calórica menor, né? Porque querendo ou não, a uva passa, você tira ali a água e concentra um pouco o carboidrato, né? Então, talvez escolher alimentos com densidade calórica menor seja uma estratégia talvez mais interessante, com menor chance de você ter um ganho de gordura, já que você está tentando combater um pouco disso, né? Então, talvez eu escolheria alimentos com densidade calórica menor. Vou contar para vocês o meu Tô na Fase, né? A gente já falou muito sobre ele, mas na verdade hoje eu tô nessa fase de dificuldade para programar minha alimentação diante da minha rotina de trabalho que é maluca. Hoje eu trabalho em consultório, hoje eu trabalho em cirurgia e é difícil fazer essa programação para eu conseguir ficar tanto tempo fora de casa, tanto tempo em atividades que às vezes eu não consigo interromper para poder me alimentar bem. E aí vem a dificuldade, né, de planejamento, que aí eu tenho que deixar preparado, chama alguém, uma cozinheira para cozinhar para a semana, deixa a marmita congelada, prepara a bolsa que eu vou levar com as comidas, porque é realmente muito difícil. Se você não levar, você vai acabar ou ficando sem comer, que é uma coisa que durante muito tempo eu fiz, ou comendo alguma coisa que vai ser muito errada, né? Então, a gente precisa ter essa disciplina e não é fácil para conseguir manter essa alimentação saudável. Não é difícil mesmo. E a dica que eu te dou, Laís, faça escolhas práticas. Sabe, comer saudável, gente, muitas vezes é coisa fácil e não precisa de complicar muito, sabe? Claro que assim, é ótimo fazer um pão de fermentação natural, maravilhoso, né? Tem vários benefícios descritos na literatura, mas
será que para você se encaixa? Né? Então, faça escolhas práticas, fáceis, que aí você consegue manter. Me conta então, Débora, qual que é seu Tô na Fase? O meu Tô na Fase? Nossa, gente, atualmente eu estou participando de assessoria de corrida, sempre gostei muito de correr. Eu comecei a correr em 2012, sempre engajei nisso aí, comecei a trabalhar com isso, comecei a correr e aí nunca mais parei. E atualmente estou numa fase que, assim, a tal da medalha me conquistou, viu? Na hora que fala que é para poder participar de uma competição, igual agora eu vou fazer a meia maratona do Rio, que é um sonho para mim, né? Já é a segunda vez que eu faço. E assim, nossa, isso pra mim parece que assim, né, a gente fica, cada um vicia numa coisa, né, e a gente fica ali querendo sentir aquilo de novo e dorme pensando nisso e atualmente minha fase tá essa. E aí você consegue, mas aí pra ela, tipo assim, incrível, né, porque aí você consegue você mesma fazer sua dieta e fazer o seu treino, sua execução. É maravilhoso. Exemplo, né? Ajuda mesmo. Débora, e aproveitando esse gancho aí da corrida, eu sempre fui amante da corrida, corri muito quando eu era jovem e parei de correr com medo do impacto nutricional no envelhecimento, a dificuldade de manter, né, essa alimentação. E aí eu vi um post de uma seguidora, né, falando sobre um senhor de 81 anos que corre, que faz maratona. E eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu queria que você aproveitasse para falar sobre isso, o impacto da nutrição nessas atividades assim de alto rendimento na velhice, na pessoa mais idosa, né? Então, gente, vou ter que pegar o óculos aqui para ler. Vamos lá. Olha só que legal. Chico tem 81 anos e caminhou 5 quilômetros da meia maratona UFV. Na linha de chegada foi recebido com aplausos. Foi lindo e emocionante de ver. Chico frequenta a mesma academia que eu e vê-lo diariamente me motiva e me deixa mais certa do quanto é importante cuidarmos da saúde. Espero chegar aos 81 assim, com alegria, determinação e força de vontade. Parabéns, Chico. Gente, que legal, né? Nossa. Acho que tem um vídeo dele que ele mandou um depoimento pra gente. Põe aí pra gente. Olá, grande abraço para todos. Eu sou o Chico Simonini destas Viçosas Gerais. Esse Chico sempre procurou nos exercícios físicos o aperfeiçoamento, o controle, a manutenção da saúde de seu corpo e de sua mente. Pois, afinal das contas e dos contados, Paris está chegando e pela atenção dispensada, muitíssimo obrigado. Meu nome é Danilo, né? Sou personal trainer aqui em Viçosa e é uma satisfação imensa acompanhar o Chico nas atividades físicas dele, né? Nas conquistas dele, seja na musculação ou na caminhada, né? Agora que ele está participando aí de algumas provas. E é sempre importante, gente, destacar a importância da atividade física em nossas vidas. A gente mais novo, mais velho, meia idade, e sustentar isso no longo prazo, porque é o que vai garantir que você envelheça com saúde, qualidade de vida, sem dores no corpo e funcional, autônomo e independente, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Muito bom. Perfeito. Que gracinha, muito legal. E aí, Débora, o que você pode dizer então assim pra gente? Então isso é um pouco assim né? de Idoso mito, que né? quer fazer essas atividades isso. de maior impacto. Primeiro que é muito bonitinho, gente. demais, Não, fala é um sério. exemplo, Primeiro isso, inspiração, né? Olha lá que bonito, olha tá só. apertado, né? É lindo de ver, né? Mesmo, Eu espero que demore muito, mas eu quero muito estar É, nessa fase. né? Eu tenho um paciente que ele tem 76 anos. Ele correu a maratona de Nova York ano passado. Caramba. Ele é assim, um fofo também. Bom, primeira coisa assim que eu acho que é super legal, né, pensar nisso, mas assim, uma coisa, isso é para todas as idades, principalmente no envelhecimento, é que tem que ter tem que ser uma equipe integrada, gente, tem que ter o geriatra, o cardiologista, todo mundo acompanhando para poder fazer isso bem multidisciplinar, né? Isso é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto é o seguinte, eu li até recentemente um estudo que falava insights sobre como tratar a nutrição esportiva no envelhecimento, né? Então, falando exatamente isso, que no envelhecimento por si, você já vai ter um aumento da necessidade, por exemplo, da proteína e de outros nutrientes também. Então, o idoso que é atleta, né, ou então o idoso que treina, né, nesse nível, aí que a gente vai ter que ter uma recomendação ainda, um olhar ainda maior. Então, por exemplo, da proteína e de alguns outros micronutrientes chaves, como, por exemplo, o cálcio, né? Então, assim, é super possível, né? Eu acho que tendo a equipe multidisciplinar, né, o professor de educação física, igual colocou ali, o fisioterapeuta, o mestre do esporte, todo mundo trabalhando nessa equipe, o geriatra, né? O nutricionista,
né? Tudo isso junto é muito interessante, mas pensando nesse idoso, porque quando a gente pensa no idoso, por exemplo, ele tem diminuição do apetite, ele para de perceber a sede. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar isso, né? De explicar para ele, olha, mesmo sem sentir fome, você vai ter que comer. Você precisa de comer tantas calorias aqui, tanta proteína aqui. Mesmo sem sentir sede, né? Eu sei que a sede é um mecanismo selecionado evolutivamente, né? Pra gente se manter hidratado, mas o idoso, ele perde um pouco desse sinal, né? Então a gente vai ter que dar... A disciplina é maior. A gente vai ter que dar orientações nesse sentido. E muitas vezes ter um olhar mesmo da nutrição esportiva do atleta, que a gente tem tantos estudos sobre, né? Nesse contexto também. Né? E isso é interessante, né? Débora, até aquele artigo que você compartilhou comigo, né? Que fala sobre isso. Às vezes você ter com o idoso uma abordagem que você tem com os atletas, que pode ser efetivo, porque com o envelhecimento pode ter uma situação de resistência anabólica também, que é uma resistência do músculo a esse efeito anabolizante das proteínas. Perfeita colocação. Então é muito bom fazer essa adequação. O nutricionista tem um papel fundamental nos exercícios de maior impacto, maior intensidade, principalmente do idoso, porque você precisa ter um ajuste muito perfeito dos macro e micronutrientes. Excelente. Né? Esse cálculo aí vai fazer toda a diferença. Então, parabéns, Chico. Isso aí. Muito bom. Prazer que ele veio, né, complementar aqui. Bonitinho demais. Ô Débora, nós temos um quadro aqui também no Saúde Sem Idade que se chama Absurdo ou Verdade, onde a gente lê alguns posts e comenta sobre eles, tá ok? Então, o primeiro ali, olha... O consumo de ômega 3 previne contra lesões de academia. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Débora. Nossa, gente, aí eu vou falar como nutricionista, mas eu também vou falar como profissional de educação física, né? Porque é o seguinte, lesão é multifatorial, né? Estou suplementando ômega 3 aqui, mas eu tenho uma protrusão de ombros, tenho uma queda pélvica, então assim, sabe? Primeiro ponto é que existe muito, quando a gente fala de lesão, existe muitas coisas para a gente poder pensar. A gente tem sim estudos mostrando que o ômega 3 ele tem um papel anti-inflamatório, que pode auxiliar, por exemplo, quando o atleta está em véspera de competição, né, que isso pode reduzir um pouco aquela inflamação. Dizer que o ômega 3 pode auxiliar na recuperação muscular, né, se as doses não forem muito altas, porque se as doses forem muito altas pode até atrapalhar, mas já é uma outra questão. E isso é um ponto, né, discutir a importância do ômega 3 enquanto nutriente para auxiliar no processo. Legal. Agora, outra coisa é falar que previne lesão, gente. Prevenir lesão, nós vamos ficar aqui, vamos fazer um programa só sobre prevenção de lesão, chamar um fisioterapeuta. Mas aí a gente pode até aproveitar, então, já que isso é absurdo. Mas eu queria só comentar uma coisa, que eu acho que talvez essa confusão é porque as microlesões, né, por conta do aumento da produção de CK, quando você ingere ômega 3, realmente você consegue prevenir as microlesões e até essa dor. Legal essa pergunta. Treino, mas daí as pessoas às vezes estão inferindo das microlesões musculares para essas lesões de machucar, né? Excelente. Eu acho que esse é que é o ponto da confusão, né? Porque uma coisa são as microlesões que acontecem em função do exercício físico, né? E aí pensar no ômega 3 como papel anti-inflamatório até uma certa dose, porque o excesso, né, uma dose muito alta de anti-inflamatório, tanto medicação como também de alimentos, né, como por exemplo vitamina C, né, isso pode até inibir a resposta de treino. Porque a gente precisa da inflamação para remodelar o tecido. Então, isso é um ponto importante também. Então, o ômega 3 em doses moderadas, né? A gente tem estudo sim mostrando que pode auxiliar nessa recuperação muscular. Isso é um ponto. Agora, dizer que isso vai te fazer não machucar na academia, você fazendo isso todo errado ali. Sim, mas aí pensando numa pessoa que já está, por exemplo, então, na minha fase, o ômega 3, enquanto suplemento, já que ele tem esse papel anti-inflamatório, existe uma idade onde porque eu vejo muita gente no consultório, sim, repondo o ômega 3, principalmente na menopausa. Ele tem, então, uma indicação de, depois de uma certa idade, ele ser um suplemento? O grande problema do ômega 3, gente, é porque a gente realmente não consegue ingerir nas doses recomendadas diariamente, porque a gente precisaria de ter um outro estilo de alimentação que muitas vezes não é o da maioria da nossa sociedade aqui no Brasil, né? Então, assim, ele realmente é um nutriente que eu tendo mais a ir para a suplementação mesmo, sabe, Lu? Porque, agora, qual a dose? Aí depende do seu objetivo. Se é uma dose de manutenção para suplementar aquilo que a gente não consegue ingerir, é uma coisa. Se é uma dose, por exemplo, eu vi um estudo, né, que fala sobre redução do triglicérides com ômega 3, as doses são altíssimas. Né? Aí eu vi um estudo, por exemplo, que fala da recuperação muscular. Né? Então, a gente tem estudo com dose alta, que mostra que até inibe, estudo com dose moderada, que mostra que auxilia. Então, assim, aí já é uma outra discussão. Né? Qual o objetivo, né, e que você está pensando nessa suplementação do ômega 3. Né? Isso é um ponto importante. Mas eu acho, quero até saber seu parecer, mas que a gente pode falar, porque eu gosto às vezes de indicar a suplementação do ômega 3,
para esses idosos que estão aí querendo uma melhora da performance e do ganho de massa, porque ele aumenta a disponibilização, a entrada de aminoácidos na célula, não é isso? Sim. Então ele consegue, para quem está querendo ganhar massa e volume, inclusive de músculo, ele ajuda, não é isso? Legal a sua pergunta, Mônica. A gente tem, acho que ano passado, retrasado, no último congresso que teve, né, da nossa principal referência sobre isso, né, que ele elenca os suplementos, assim, em nível de evidência. Esse aqui eu chamo de A, porque tem muito estudo sobre ele. Esse aqui eu chamo de B, que está no meio do caminho. O ômega 3, hoje, ele é colocado nos estudos como no meio do caminho, mas é um suplemento promissor. A gente tem estudo, sim, mostrando que ele pode sinalizar na célula, por exemplo, para hipertrofia muscular e recuperação muscular. O que você está colocando está muito certo, mas ele ainda não é no topo, por exemplo. Não tem um consenso assim absoluto. Ele ainda não é, por exemplo, igual a creatina, que a gente fala que é nível de evidência científica high, mas ele é um suplemento promissor. Isso. Eu imagino que idoso, por exemplo, com sarcopenia, sim. Eu acho que às vezes que a gente tem que lançar a mão de outras coisas, claro, né? O próprio aminoácido, enfim. Eu acho que às vezes ele cabe. E naquele estudo que a gente discutiu essa semana, ele falava do ômega 3 lá, né? Então ele falava do ômega 3 no envelhecimento, principalmente se é um idoso ativo, né? Então eu acho que cabe super a suplementação. O próximo absurdo ou verdade que a gente trouxe é um post que diz: incluir o jejum intermitente na sua rotina irá acelerar o seu metabolismo. E aí, Débora, sobre o jejum intermitente, o que você nos diz? Nossa, gente, essa daí vocês me pegaram, que essa daí é bem polêmica, né? A gente falaria 1 hora do jejum intermitente aqui, mas vamos tentar responder a sua pergunta, Laís. Em relação ao jejum intermitente, especificamente em relação ao metabolismo, tá? Isso é uma mentira, né? Porque assim, não estou aqui falando mal ou a favor do jejum, mas vamos falar os fatos, né? A gente sabe que, em média, para toda vez que a gente tem essa questão do emagrecimento, a gente tem uma tendência até de reduzir o metabolismo. Tem até um estudo, por exemplo, que mostra que para cada 1 quilo de peso que você emagrece, o metabolismo tende a reduzir em torno de 40 calorias. Então, assim, pensando no jejum intermitente como uma estratégia nutricional para acelerar o emagrecimento, a ideia seria, talvez, dessa redução do metabolismo, e não do aumento. Né? Claro que o jejum tem outros benefícios, e aí a gente vai, né, poder discutir N situações aí, mas a frase especificamente, ela não estaria correta, não. Vamos marcar um dia, um programa, gente, com a Débora aqui, só para falar sobre jejum, porque já tive a oportunidade de conversar com ela. A Débora sabe tudo de jejum intermitente. Eu gosto de estudar jejum, gente, é um assunto que eu gosto. O programa vai terminar, porque já está terminando, com esse gostinho de quero mais. Porque excelente. Eu tenho 1000 dúvidas em relação ao jejum intermitente, mas tudo bem. Vai ser um prazer, gente. Débora, muito obrigada pela sua participação. Realmente, assim, foi extremamente, assim, proveitosa. Tirou dúvidas da gente e acredito que das nossas seguidoras também. Então, só te agradecer mesmo a presença. Muita informação, né? Hoje a gente sai daqui sem dúvida nenhuma, sabendo muito mais coisas. Foi um prazer, né? Muito obrigada. Eu quero te agradecer, Débora, quero agradecer as meninas por mais um programa. E a você que está aí conosco, se gostou, se inscreva no canal, divulgue, mande suas dúvidas, suas críticas, que nós estamos aí com várias coisas ainda para trazer para vocês. Até a próxima.